Fome, peste, desigualdade social, distúrbio familiar, a pobreza. O que será que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Se você quer saber, fique até o final desse vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan Alexandre e esse é o canal Bereando, Entendendo as Escrituras. O propósito desse canal é falarmos acerca do conteúdo bíblico, das Escrituras Sagradas, o que nela está contido, e também falarmos acerca de alguns assuntos que são pertinentes à nossa atualidade e qual que é o ponto de vista bíblico acerca desses assuntos. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai se inscrevendo no canal e ativa o sino das notificações para que você possa ficar por dentro de tudo que nós vamos postar aqui nesse canal. Sem mais delongas, pega a sua Bíblia, pega o caderno e pega o lápis e vamos juntos aprender mais um pouco. Bom, o tema que nós vamos falar nesse vídeo é o que apareceu aí na introdução, que são os sinais sociais. Nós já fizemos uma série de vídeos aqui falando acerca dos sinais espirituais. Eu vou deixar o cardzinho aqui em cima e se você tiver interesse, assiste lá. E para darmos início a este tema desse vídeo, nós vamos partir da seguinte pergunta: o que são sinais sociais? Assim como os sinais espirituais, os sinais sociais são acontecimentos. Eles são evidenciados no meio da nossa sociedade, no convívio entre pessoas, e nós os identificamos através de alguns aspectos. Nesse vídeo aqui eu quero falar de 3 aspectos do sinal social: a fome, o distúrbio familiar e a peste ou doenças incuráveis. Esses acontecimentos já foram ditos por Jesus nos evangelhos e está registrado em Mateus 24:7, Marcos 13:8 e Marcos 13:12, e também está registrado em Lucas capítulo 21 e o versículo 11. Esses textos, em resumo, vão falar acerca dos aspectos dos sinais sociais. Agora que entendemos o que são sinais sociais, eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e o versículo de número 7, que diz: Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. O texto de Mateus capítulo 24, o verso de número 7, vai falar acerca de algumas características desses sinais, que é a fome e as pestes. Somos um país em que o índice de pobreza tem crescido, a desigualdade social ela é existente. E não bastasse tudo isso, nós ainda temos que lidar com as pestes ou as doenças incuráveis que assolam o nosso povo. Vamos começar aqui falando acerca dos distúrbios familiares. Quando nós ligamos a nossa televisão, o que é que nós vemos? É filho contra pai? É irmão contra irmão? E Jesus já alertava os seus discípulos ao dizer que esses acontecimentos ocorreriam. Isso está registrado lá em Marcos, capítulo de número 13 e o versículo de número 12, que diz: E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Jesus diz através da sua palavra que no princípio das dores, as famílias elas iriam se trair umas às outras. Não há mais o afeto, o carinho cada vez mais tem diminuído. Estamos cada vez mais longe do princípio que Jesus disse de que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E não bastasse somente o distúrbio familiar, nós ainda temos que lidar com outro grande problemão: a fome. Nós vemos pessoas que ganham milhões e vemos outras pessoas que recebem tostões. O índice de desempregados tem aumentado e, com base nisso, a violência tem crescido. A fome é iminente. Dentro do nosso próprio país, que é um país tão grande, basta somente a gente ir nas praças que nós vamos cansar de ver mais e mais moradores de rua. Muitos de fato estão ali porque querem e escolheram, mas há aqueles que não tiveram opção e acabam se tornando pessoas cada vez mais excluídas da sociedade. A fome tem matado mais que muitas doenças. Mas olha que genial, as escrituras elas nos deixam um conselho maravilhoso e nos mostra também de que forma nós devemos olhar para esse tipo de pessoas. Isso está escrito lá em Tiago, capítulo de número 1 e o versículo de número 27, que diz: A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo.
É interessante as escrituras mencionarem órfãos e viúvas, porque na cultura em que isso aqui foi escrito, os órfãos e as viúvas eram justamente as pessoas mais miseráveis. Eram as pessoas que estavam sendo excluídas da sociedade. Mas as escrituras nos ensinam a visitar essas pessoas nas suas dificuldades. Então, diante desse sinal social que é a fome e a pobreza, nós não podemos fazer vista grossa. Não importa como você vai ajudar ou com o que você vai ajudar. Talvez você não tenha condição de fazer muito, mas o pouco que você tem condição, ajude. Afinal de contas, poderia ser você nessa mesma situação. A pobreza também ocasiona outro grande problema, que é o crescimento de doenças. Estamos sendo vítimas de uma grande pandemia. Esse problema que estamos passando não é o primeiro e talvez também não será o último que iremos vivenciar. Mas as escrituras, conforme nós lemos, nos deixou bem claro em Mateus 24:7 que haveria fomes e pestes. E diante de um contexto como esse, é necessário que a gente entenda uma coisa. Algumas pessoas estão acostumadas a dizer o seguinte, que querem servir a Deus para se verem livres dos seus problemas. Eu sinto em dizer-lhe que esse tipo de situação e circunstância, todos nós estamos suscetíveis a passar. Porque servir a Deus não é estar imune dos problemas. Muito pelo contrário, servir a Deus é passar pelos problemas com a certeza de que um dia isso tudo terá um fim. Veja o que está escrito em Apocalipse 21:4 que diz: E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Esse contexto onde não haverá mais morte, mais dor, mais choro, se dá somente na eternidade. Mas enquanto nós estivermos aqui em terra, estamos sujeitos a passar por privações e provações. E talvez diante desse cenário você possa se perguntar, mas por que isso acontece? Tudo isso acontece dentro de uma ação de Satanás no mundo e na sociedade que se chama mistério da injustiça. Isso está escrito lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e o versículo 7 que diz: Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio será tirado. O apóstolo Paulo diz que o mistério da injustiça já opera. E o mistério da injustiça é justamente as influências de Satanás sobre o coração humano. Eu já fiz um vídeo aqui sobre pecado, explicando o que é pecado. Vou deixar também o card aqui para que você possa ver, caso tenha curiosidade. No vídeo que eu fiz sobre pecado, nós aprendemos que todos nós somos inclinados ao mal. E diante desta inclinação que temos ao mal, Satanás trabalha para fazer de nós instrumentos a seu serviço. Logo, pessoas são cegadas pela ganância, pela inveja, pelo amor aos bens materiais e desprezam cada vez mais o ser humano. E daí está explicado o porquê o crescimento tão grande da pobreza, da desigualdade social e das doenças que não se acha cura. Por isso, a gente tem que lutar para não ser instrumento de Satanás, antes ser uma boa ferramenta nas mãos de Deus. Diante de tudo isso que nós vimos, o conselho que eu deixo para você está registrado em 2 Timóteo, capítulo de número 3, que diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. A melhor maneira de você não contribuir para o avanço do mistério da injustiça é se afastando de pessoas que cada vez mais querem lutar pela desigualdade e a pobreza. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa o seu joinha. Se você não é inscrito, se inscreve e ativa o sino das notificações. Não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais, pois assim você ajuda esse canal a crescer. E se você tem algum comentário a fazer dentro desse assunto que nós falamos aqui hoje, deixa na aba dos comentários. E que Deus em Cristo abençoe a todos. Até a próxima!